dar boas-vindas para todo mundo que está aqui, porque esse é um espaço que eu vejo como uma grande importância, né, para todo mundo, como uma grande oportunidade para que a gente possa levar aí os saberes da educação tântrica, né, adiante. Então, é muito legal ter todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse espaço, que a gente possa cada vez mais divulgar e divulgar para que a galera venha e possa aprofundar os estudos aqui com a gente também. Então, tem algumas pessoas aqui que me conhecem, algumas entrando ainda. Então, boa noite, Ana Lúcia. Galera chegando, muito bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Albar, ou Paty Albar, como eu costumo me apresentar, né? Gosto de ser chamada também. Eu sou professora e mentora dentro da Escola Aos Caminhos, e dentro da escola eu estou à frente aí, né, desses novos projetos e repaginados projetos que a gente está doida para já apresentar para vocês sobre a imersão, né? Também sobre a parte profissionalizante, então eu estou à frente aí do processo imersivo, do processo profissionalizante também, auxiliando aí na condução e na formação de novos educadores, né? Espalhando a educação tântrica aí pelo Brasil e afora. Então, esse mês, né, na verdade, vocês, antes da gente começar aqui olhando para o tema dessa aula, né, que vocês já estão vendo aí, qual que vai ser, o que a gente vai abordar, eu acho legal trazer essa recapitulação, né, de tudo que vocês já tiveram oportunidade de ver desde o início do mês, principalmente aqui dentro do grupo de estudos para cá, né, que vocês passaram aí por aulas riquíssimas falando sobre a filosofia do Tantra, né, o Lucas até nas aulas passadas trouxe aí essa recapitulação também para vocês, né, falando um pouquinho sobre as escolas, as linhas, sobre a filosofia, sobre as práticas. Então, a gente está fazendo esse caminho, né, até a gente chegar aí nessa construção do tema de hoje. Vocês passaram pelo Tantra na prática, pelo toque terapêutico, e hoje, né, vocês tiveram a oportunidade de, ao longo da semana, também irem votando ali naqueles testes, naquelas brincadeiras legais que a gente colocou ali dentro do grupo, para que vocês também tivessem a oportunidade de participar da escolha desse tema, né, para que a gente esteja alinhado com a necessidade de vocês também. Então, foi legal construir esse tema de hoje, que fala sobre o Tantra além das massagens, né? Porque é um conceito que acaba permeando aí quando a gente fala sobre Tantra, né? Ou quando vai conversar com outras pessoas, escuta falar sobre Tantra, tudo que a gente mais escuta é sobre massagem, né? Falar sobre as massagens e etc e tal, muitas vezes de uma forma bem deturpada, outras vezes não, né, de uma forma até legal, né, sobre a condução dessas informações aí, informações legais e tudo. Só que a gente vê que o Tantra acaba sendo muito reduzido, muitas vezes em muitos espaços, para esse tipo de prática, sendo que as massagens, elas são uma das práticas, né, e uma das possibilidades que a gente tem dentro do Tantra, né, falando sobre o Tantra de forma geral e também da educação tântrica, e a gente vai chegar lá. Bom, então, a primeira coisa aqui, né, que eu queria apresentar para vocês dentro da aula de hoje é o que a gente vai ver, né? Quais são os conteúdos que estão relacionados com esse tema, né? Então, hoje a gente vai ver sobre o legado da repressão na humanidade, a reação do corpo e o surgimento dos sintomas por conta dessa repressão, a reconexão com o sentir e a energia vital, o Tantra como caminho da integração humana, a evolução da abordagem tântrica e o caminho da sensibilização. Então, esses foram temas que eu considerei super relevantes trazer aqui para vocês quando a gente faz essa construção da ideia do que existe dentro da abordagem tântrica, dentro da abordagem da educação tântrica, aí, como possibilidades para que a gente possa praticar essa filosofia na nossa vida, né? Então, bom,
Para a gente começar, de fato, se conectar aqui com agora, com esse estudo e com esse tema, e principalmente com nós mesmos aqui nessa noite de hoje, eu trouxe essa frase para vocês que eu gosto muito de falar, gosto muito de trazer ela, principalmente quando a gente vai falar sobre os aspectos corporais, né? E se aprofundar nessas temáticas, que é o seguinte: a vida é experiencial, portanto, sentida. Isso significa que não existe a possibilidade da gente projetar a vida, da gente imaginar a vida, né? E achar que isso é viver, achar que isso é fazer parte dessa construção aí da existência. Quando não, né? Quando a gente pensa em viver, a gente precisa associar isso ao fato de experienciar, ao fato de que a gente, enquanto seres humanos, enquanto seres vivos, a gente está aqui sempre experienciando a vida, principalmente através dos nossos sentidos, né? A gente passa pelas experiências através das percepções sensoriais que a gente tem dela e das situações. Então, para a gente trazer essa compreensão, eu acho que bem latente para esse momento aqui inicial da aula, eu vou pedir para que vocês agora, de uma forma bem breve, bem breve mesmo, possam se sentar de uma forma confortável aí onde vocês estiverem, né, sem muitas exigências, mas que possam deixar o corpo de vocês bem relaxados, bem confortáveis e fechando os olhos, para que, dessa forma, vocês possam interromper o máximo de ruídos ou de interferência que vocês possam ter do mundo externo nesse momento, de tudo que está aí do lado de fora. E vocês possam levar a atenção de vocês só para dentro, agora, nesse momento. Fazendo isso é uma forma de se perceber no momento presente e de se perceber enquanto corpo, enquanto sensações. Então, meu convite agora para você é que você, dessa forma, possa trazer uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais lenta, sem ruídos e sem esforços, para que você possa só ter a oportunidade de sentir a presença do ar, de sentir como está o teu corpo, nesse momento, no aqui e no agora, para que você possa ter a oportunidade de perceber sensorialmente como estão as batidas do teu coração, se existe alguma tensão em alguma região do seu corpo, como está a tua mente, teu estado emocional. Pode ser que essa seja a primeira vez no dia, o primeiro momento no dia de hoje que você esteja levando a atenção para você, para o seu corpo, de fato, para o que você está sentindo. Às vezes a gente acorda, o dia passa e a gente não consegue se reconhecer em cada momento. E se reconhecer em cada momento é se fazer pertencente do momento e das oportunidades que ele está te trazendo. É você conseguir perceber como o teu corpo está reagindo a esse momento. Então, a inspiração está profunda, você está conseguindo respirar lentamente, encher os teus pulmões de ar na capacidade máxima, parar de deixar a respiração curtinha. No momento que você for exalar, também se permite soltar todo o ar, e esse momento da soltura é um momento ideal para você também soltar a musculatura, soltar todo o teu corpo. Ah, você pode trazer esse novo ciclo de respiração agora também, com a oportunidade de você soltar o ar vocalizando. Ah,
Quando você vocaliza esse som de relaxamento, você promove para o seu corpo ainda mais essa sensação. Você consegue se aprofundar nessa sensação do relaxamento. Ah, e aos pouquinhos, você pode também se entregar a algum movimento. Ai, um alongamento, uma rotação do pescoço, espreguiçar, movimentar a coluna, sabe? Se dá um carinho. Vê o que que teu corpo precisa agora, né? Essa é uma forma de você dar atenção para ele e de você dizer para ele, para toda a tua estrutura, de que você está aqui. Você chegou e aterrissou nesse momento, nesse lugar. Então, aos pouquinhos, você pode ir voltando, depois que você já deu essa relaxada e, ao mesmo tempo, essa despertada para o seu corpo, nesse momento. E eu posso ousar aqui em dizer que, de repente, você está muito mais presente agora. E aí, agora sim, estamos prontos para aprofundar, então, de fato, no corpo e nesse tema de hoje, né? Bom, então, quando a gente fala sobre as experiências sentidas, né, e, e dessa forma realmente vividas, né, aqui na nossa realidade, a gente está falando também sobre essa seguinte constatação, de que estar vivo é ter a capacidade de registrar as experiências através dos sentidos, e ser humano é ter a capacidade de responder a essas experiências de uma forma consciente, ao invés de simplesmente reagir a elas. Então, presta atenção nessa frase aqui, porque ela tem muito a ver com tudo que a gente vai falar no dia de hoje, agora nessa noite, né? Enquanto seres humanos, a gente tem a capacidade de expandir a nossa consciência, de expandir a nossa senso-percepção, né? A gente tem a capacidade de se desenvolver, né? E isso nos traz também a possibilidade de começar a responder às experiências da vida de uma forma consciente, ao invés de simplesmente só ficar reagindo o tempo todo, porque agir é diferente de reagir. Então, quando a gente pensa numa vida onde a gente não está colocando a nossa consciência, né, ali presente, onde a gente não está conseguindo, de fato, se perceber sensorialmente naquele momento, a gente acaba reagindo de acordo com os nossos funcionamentos e de acordo com os nossos registros e padrões, né, que foram desenvolvidos até hoje. Então, é interessante também a gente falar que esse é o ideal, né? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, a gente pensa que existe esse ideal da gente ir expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa percepção sensorial, para que a gente desenvolva essa capacidade, de fato, de ir aprimorando o nosso comportamento diante das situações, né? A forma como a gente lida com nós mesmos e com tudo que está à nossa volta. Só que a gente precisa lembrar que tudo isso também só é possível, né, se a gente estiver num espaço seguro, se a gente estiver se permitindo agregar esse conhecimento, que é um conhecimento interno, mas também é um conhecimento externo, né, de práticas, de saberes, de ferramentas que trazem essa oportunidade da gente ir se conhecendo cada vez mais e se desenvolvendo. Então, aqui eu trago para vocês, né, que essa capacidade de expansão da senso-percepção e ganho de autonomia, porque quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, a gente fala sobre um ser humano cada vez mais autônomo, que conduz o ser a ter ações mais conscientes, precisa ser desenvolvida e não castrada.
Então, é isso, quando a gente tem a oportunidade de ganhar mais conhecimento, estar num espaço seguro, que promove para a gente essa liberdade para se desenvolver, a gente consegue, de fato, ter esse desenvolvimento e amadurecimento emocional, físico, egóico, de toda a nossa estrutura, e não ter tudo isso castrado, porque quando a gente fala também de um ambiente ou expandindo para a nossa sociedade, né, de dinâmicas dentro da nossa sociedade que não trazem todas essas oportunidades para a gente fala de uma sociedade que castra essa oportunidade evolutiva do ser humano. E foi isso que aconteceu com a nossa sociedade, né? A construção da nossa sociedade atual, ela foi pautada em um sistema que é repressor, que foi baseado no domínio, na posse e no medo, fazendo com que o ser humano entrasse em conflito entre a pulsão interna e o mundo externo. Então, veja, né? A gente tem esse conhecimento de que a gente tem uma construção de sociedade que é uma sociedade dentro de um sistema patriarcal, né? Que traz essas somatizações, vamos dizer assim, dessas sensações, né? Do medo, a sensação de estar em posse de algo, né? De ter o domínio de algo, e isso aconteceu há milhares e milhares de anos atrás, quando a gente passa aí pela mudança realmente da dinâmica da nossa sociedade, né? Onde a gente tinha sociedades nômades, né? De seres humanos que não viviam só estabelecidos no mesmo lugar, eles eram nômades e tinham ali como práticas as coletas e a caça, por exemplo, para seres humanos que começaram a ter o conhecimento da agricultura. Então, o que aconteceu aí dentro dessa mudança na dinâmica com que o ser humano se relacionava com o seu meio, né? Ele começou a conseguir, né, ter habilidades para exercer o plantio, e daí ele começou a criar, né, os seus territórios ali, começou a domesticar animais, enfim, a construir, né, as suas moradias, e isso tudo foi dando essa sensação para o ser humano da posse e do domínio de algo, né, principalmente dos meios naturais também, dos seres vivos, das coisas voltadas para a natureza e também de outras pessoas, né? Então, a gente fala de seres humanos, por exemplo, que antes não tinham, né, nada, nenhuma propriedade, vamos dizer assim, para passar adiante. E a gente começa a falar sobre seres humanos que começaram a ter posses e pensar nessas posses lá no futuro. Então, se agora eu tenho uma terra, se agora eu tenho plantio, se agora eu tenho animais, para quem que eu vou passar isso? Né? Como é que eu vou deixar isso adiante? Porque são as minhas propriedades. Então, a gente começa a falar também de uma sociedade onde começou a castrar principalmente a liberdade. Aí a gente traz também das mulheres, que eram pessoas que carregavam, né, os filhos desses homens, que precisavam ter a certeza de que esses filhos eram deles. Então, como é que eles iriam ter certeza de que esses filhos eram deles? Também trazendo aí essa posse, essa propriedade, né? Deixando esse sistema relacional cada vez mais repressor, cada vez mais castrador. E daí a gente sabe que toda dinâmica relacional que é baseada na repressão, que é baseada nesse conceito, né, de castrar a liberdade, né, e a oportunidade do ser humano explorar, ser livre, se autodescobrir e se desenvolver, traz muitos adoecimentos, né? Então, aqui eu trago para vocês, né? Ou seja, o ser humano, ele foi se inserindo em dinâmicas relacionais antinaturais, que o fizeram negar as suas tendências, castrando seu autoaprendizado, reconhecimento autêntico no mundo e a exploração das suas potencialidades. E essa construção, ela impacta diretamente na forma como lidamos com as nossas defesas naturais e como nós lidamos com a atuação do nosso sistema nervoso autônomo, né? Que é justamente o sistema nervoso, a parte do nosso sistema nervoso que vai lidar aí
com as nossas defesas, né? Principalmente a parte desse sistema que lida ali com as reações, com a forma como nós reagimos a tudo que está do lado de fora. Então, por que são dinâmicas relacionais antinaturais, né? Porque quando a gente pensa na natureza, em processos naturais, a gente pensa na ciclicidade, né? Em processos de morte e renascimento. A gente pensa que esses processos de morte e renascimento que toda a natureza mostra para a gente, todos os seres vivos, tudo que está ao nosso redor traz de aprendizado para a gente fala sobre o momento que o ser humano cria, o momento que o ser humano ele sustenta essa criação, o momento que o ser humano precisa desapegar de muitas coisas que foi criado para que ele refine essa criação, e isso acontece com tudo, gente, com tudo, né? Não só a vida material, mas com projetos, com o alimento, com o tempo, né? Então, a vida, ela é pautada em relacionamentos também, né? Então, a gente vive as experiências da vida sentindo, né? Através dos nossos sentidos, as experiências da vida, e pautando essas experiências em relacionamentos, porque a gente se relaciona com o tempo, a gente se relaciona com a comida, a gente se relaciona com o trabalho, a gente se relaciona com o outro, a gente se relaciona com tudo. Então, começar a viver essas relações de forma antinaturais, né, que não são cíclicas, fluidas e seguindo aí esse fluxo natural da existência, começam a trazer diversas consequências para o ser humano que vai precisar reagir a todos esses impactos antinaturais de uma forma muito doentia mesmo. Vamos usar essa palavra de adoecimento. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem que eu acho que vai ficar bem didática para vocês entenderem o que são essas reações, né? E como o ser humano, ele de fato reage com essa parte do sistema nervoso autônomo, principalmente quando a gente fala sobre luta e fuga, né? Para sobreviver, nós reagimos às sensações. Então, o que acontece aqui? Né? Tem um bonequinho que ele está aqui tendo uma reação, né? Então, parece que esse bonequinho se assustou. Parece que a reação que ele está tendo aqui é de medo, né? Então, aqui, o que ele fez? Ele fez uma cara de espanto, ele colocou a mão na cabeça, né? Ali tem essas linhazinhas aqui em volta dos braços dele, né? O cabelo todo arrepiado, que mostram o quê? Que todo o corpo dele está reagindo àquela sensação que ele está sentindo naquele momento, em decorrência de alguma coisa que ele está vendo, alguma coisa que ele escutou, alguma coisa que está acontecendo ali na frente dele. Então, o que impacta o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, não é a situação em si, né? A situação é só uma situação. O que impacta a gente é como o nosso corpo se sente diante daquela situação, diante daquele fato que está acontecendo ali na nossa frente. Então, aqui, vamos dizer que esse bonequinho, o laranjinha, ele reagiu dessa forma, amedrontado, né? Está sentindo muito medo aqui, porque alguém chegou e começou a reprimir. Imagina que esse laranjinha aqui, ele é até uma criança. Imagina. E essa criança aqui, ela tá com a figura do papai, da mamãe ou de algum cuidador, né? Sendo muito agressivo ou violento na fala, não precisa nem ser violência física de fato, tá, gente? Vamos dizer que está sendo muito violento ali na fala e tudo mais, está vindo de uma forma muito agressiva para cima do laranjinha, que é apenas uma criança. O seu corpo, ele começou a disparar essa sensação do medo, né? Que vai fazer com que ele, o laranjinha, que não tem nenhum conhecimento e nem uma maturidade emocional, ou maturidade egóica, ou essa expansão, né, da sua consciência, da sua capacidade de se autorregular e de se autogerenciar naquele momento, vai reagir
da forma que ele pode, da forma que ele conhece, que é bem instintivo, é bem autônomo mesmo, bem primitivo, para que ele possa se defender daquela sensação. Porque aquela sensação é muito desafiadora. Então, diferente de quando a gente sente prazer, alegria, amor, felicidade, né, entusiasmo, satisfação, as sensações que são desafiadoras, elas proporcionam para toda a nossa estrutura aqui, enquanto seres humanos, né, um processo que pode, inclusive, ser um processo de traumatização, se a nossa estrutura ela não der conta de processar aquela sensação. Então, é como se a gente estivesse sofrendo um acidente emocional, imagina, né? Imagina um acidente físico. O mesmo acontece com o nosso interior, né, com as nossas emoções e etc. A gente não consegue processar aquilo que a gente está sentindo, é desafiador demais para a gente, para toda a estrutura que a gente tem naquele momento. Então, a gente vai tentar se defender desse acidente emocional. E a nossa defesa, a nossa reação involuntária e automática naquele momento, vai proporcionar isso daqui para o laranjinha, que são esses pontos, né? Aqui estão representados com essas bolinhas, né? São pontos de tensão. O que está acontecendo com essa criatura aqui quando ela fica com medo, né? Além dessa expressão facial e física, né? É boa essa explicação do acidente emocional, né? Eu gosto de trazer essa expressão realmente, porque dá para a gente comparar de uma forma bem didática, né? Então, o que está acontecendo ali com essa criatura, além de estar tendo todas essas expressões, né? Ele está tensionando o corpo dele. Várias e várias, diversas regiões do corpo dessa criatura estão sendo tensionadas, porque através dessas tensões, e principalmente também a inibição da nossa respiração, então imagina que quando a gente nasce com um fluxo respiratório natural, né? Quando a gente pega um bebezinho, e a gente vai observar o bebezinho, que tiver essa oportunidade pode observar, né? O bebê respirando, ele respira de uma forma completa, ele utiliza toda a expansão da capacidade pulmonar dele, que é a parte torácica superior, a parte média aqui dos pulmões e a parte baixa, né? Então, que fala, respira com a barriguinha se movimenta, a região intercostal também, a região torácica, e quando a gente vai sofrendo esses acidentes emocionais, ou quando o nosso corpo vai reagindo a essas sensações desafiadoras e vai tensionando, a gente também vai inibindo a nossa respiração. E esse fluxo natural de respiração ele vai sendo completamente interrompido, e a gente vai criando padrões respiratórios que também são completamente antinaturais. Então, pode ter pessoas que criam padrões respiratórios que são mais abdominais, por exemplo, aquela respiração abdominal, ou seja, você está usando só a parte baixa do seu pulmão e nada aqui em cima. Normalmente essa pessoa ela vai ficar um pouquinho mais curvada, ela vai ter um pouco mais baixa vitalidade, né? Sentir essa vitalidade mais baixa, ela não vai ter tanta coragem, peito aberto, né? E esse entusiasmo para ir para a vida. E pelo contrário também, as pessoas que vão respirar muito aqui no tórax, nada na barriga, e podem ser pessoas muito mais ansiosas ou estressadas, que estão o tempo todo com esse ar quase que retido aqui em cima, né, nos pulmões, com uma dificuldade até, às vezes, de soltar o ar, de exalar. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês alguns exemplos de reações do nosso corpo e como que o nosso corpo ele vai começar a entrar num condicionamento dentro dessas reações, e é aí que está o problema, vamos dizer assim, né? Porque essas reações, gente, elas são defesas, então a gente não pode falar, assim como a gente não pode dizer que o nosso ego é inimigo, nem nada disso, não. Cada coisinha que tem no nosso corpo é completamente perfeita da forma que é. Então, essas reações, elas também são perfeitas dessa forma. A grande questão é que, como lembra lá da nossa sociedade, né? Nós não vivemos num espaço seguro, acolhedor e livre para conseguir explorar as nossas
sensações, de conseguir explorar a nossa senso-percepção, né? Nossa percepção sensorial, e expandir a nossa consciência sobre o que nós somos, ou a estrutura que nós temos, o comportamento que nós temos diante da vida, a gente acaba não se desenvolvendo, né? Não evoluindo, não expandindo ali a nossa capacidade de mudar, né? De entender que, bom, em algum momento, quando eu era criança, eu precisei reagir àquela sensação de medo, porque naquele momento era isso que meu corpo sabia fazer. Só que hoje em dia essa sensação, essa situação, ela não acontece mais, né? Isso já ficou no passado. Eu não preciso mais arrastar essa sensação e a somatização desse medo dentro de mim. A gente perde essa capacidade, né? Então, o que ocorre é que, por conta justamente da somatização e da criação desse condicionamento dentro da gente, toda vez que eu esbarro com medo, eu vou reagir da mesma forma, então eu vou criando um padrão respiratório e um padrão de tensão no meu corpo nessas mesmas regiões. Isso acaba que forma uma couraça, então é aí que a gente chega nesse conceito de couraça. Né? E aqui também eu tentei trazer uma forma bem didática de explicar a couraça para vocês, que eu trouxe uma represa, trouxe aqui, parece uma artéria entupida, vamos botar assim, um cano entupido, para que vocês possam ter a ideia do que significa uma couraça, né? Quando a gente cria uma tensão crônica numa determinada região do nosso corpo, em várias regiões do nosso corpo, né, na verdade, a gente começa a inibir a passagem da nossa bioenergia por aquela região, né? O fluxo da nossa bioenergia, ele acaba sendo comprometido, e por conta dessas tensões ali estagnadas e dessas couraças, né? Como se a gente tivesse uma densidade, realmente, parece uma artéria entupida. Falando a nível energético, né? Em outra aula, com certeza, aí a gente pode olhar para esse tema de chakras, energia, né? Nadis, que são esses rios energéticos por onde a nossa bioenergia flui, né? A nossa energia vital também. A gente começa a entender que essas passagens, elas vão ficando obstruídas. Então, isso faz com que a gente vá criando todos esses sintomas, né? Porque o que a gente sente não é a couraça. A gente não sente, a couraça não dói, né? A gente não sente ela. A gente sente os sintomas que vêm através da formação dessas couraças. E aqui eu trago para vocês também, né, essa armadura, porque é justamente isso que a couraça, ela é. A função das couraças é nos proteger, né? Então, o seu funcionamento, ele é crônico, como eu estava trazendo para vocês, e ele vai metabolizar uma situação emocional diferente. Então, na sensação do medo, eu crio tensões que depois vão se tornar tensões crônicas em determinadas regiões do meu corpo. Para a sensação da tristeza, outras regiões do meu corpo, elas vão ser impactadas por essas tensões. O fluxo de respiração também vai alterar e vai criar um padrão, dependendo do que eu estou sentindo, dependendo da situação que está sendo nutrida ali dentro do meu corpo emocional, né? E aí, o que o ser humano precisa trazer, né, de lembrança, assim, de recordação, o tempo todo para a gente, né, porque a gente não foi ensinado dessa forma. Então, se a gente está querendo ressignificar isso tudo, primeiro a gente tem que colocar bem os pés no chão, encarar a realidade de que a gente não aprendeu nada disso. Possivelmente, para muitas pessoas, né, a gente nunca nem entrou em contato com essas informações, com esse conhecimento até o dia de hoje. Então, é importante que a gente veja que eu tenho 30 anos, né? Eu já estou nesse processo de autoconhecimento há algum tempo, mas vamos colocar a data de hoje. Em 30 anos da minha vida, o meu corpo aprendeu a reagir ao mundo de uma forma. O meu corpo aprendeu, e eu aprendi a sentir a minha existência somente no nível da sobrevivência e nunca no nível realmente, de fato, de experienciar a vida dentro das infinitas possibilidades que ela traz.
Então, perceba que no momento que eu desperto para a importância de olhar para isso tudo, e não só olhar, mas de trazer práticas que vão, de fato, proporcionar toda essa ressignificação para a minha estrutura, né, física, emocional, psicológica, energética, espiritual, eu estou aqui engatinhando, né? É como se eu fosse um bebê. Então, eu preciso também trazer para mim muita paciência, amorosidade dentro desse processo, né? Afastar a sensação de culpa, né? Ou de, enfim, de diversas outras coisinhas que a gente vai trazendo aí na nossa cabeça quando a gente vai pensando no que poderia ter feito antes ou que não poderia ter feito, poderia ser dessa forma, poderia ser daquela, até porque uma coisa que eu gosto muito de falar também sobre esses poderias, né, é que a gente vai trazendo com essas frases o pretérito imperfeito. Então, eu não sou expert em língua portuguesa, não, né, na verdade, acho que a única coisa que eu gravei foi o pretérito imperfeito, porque ele traz essa analogia, né? Ele é imperfeito porque ele fala no e se, eu poderia, eu deveria, e se fosse diferente. Por isso que é tão imperfeito, porque ele não retrata a realidade, ele retrata uma neurose, né? Projeções da minha cabeça. Então, a gente precisa estar muito atento e lembrar sempre para nós mesmos, né, dentro aqui do nosso interior, de que nós sentimos de forma integrada, né? Nós somos seres com a capacidade de ter diversos corpos dentro de uma mesma estrutura, né? Então, nós temos corpos sutis até o nosso corpo mais denso, que é o nosso corpo físico, e todos esses corpos, eles estão falando sobre as mesmas coisas, através de linguagens diferentes. Então, quando a gente traz essa percepção, de fato, que tudo que acontece aqui dentro da gente acontece dessa forma, né? Essa galera toda falando a mesma coisa, a gente começa também a trazer para a gente a oportunidade de se perceber de diversas formas diferentes, né? E trazer ainda mais clareza para esse processo de autoconhecimento quando a gente percebe o que está se passando na minha mente, né? Quais são os pensamentos repetitivos aqui, que ficam me bombardeando durante os momentos. Percebe que a gente só consegue perceber como é que está aqui a nossa... o estímulo mental, né? As respostas aqui da nossa mente, quando a gente está em presença. Porque se eu não estiver aqui comigo, no estado de presença, eu não consigo perceber como é que está a minha mente, eu não consigo perceber como é que está o meu corpo. Porque quando a gente fala de couraça, a gente fala sobre tensão, certo? E a gente está falando sobre uma tensão crônica, ou seja, várias e várias partes do nosso corpo estão contraídas e tensionadas o tempo inteiro, sem nem a gente conseguir perceber. Porque isso já se tornou um processo inconsciente, né? E, obviamente, também a gente não vai, se a gente não está em presença, a gente também não consegue perceber como estão as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas se comunicam com o que está passando ali na nossa mente, as informações que estão vindo para a nossa mente e também com o que está acontecendo no nosso corpo. Então, já vou trazer aqui a abertura para as perguntas, beleza? Depois a gente fala sobre isso, Walter, mas eu já vi aqui a sua pergunta, muito boa sua pergunta, inclusive. Só para a gente não perder o fio da meada. Mas, bom, é bastante conteúdo para hoje. Então, essa compreensão, né, como eu estava dizendo para vocês, de que toda essa galera aqui está falando a mesma coisa, só que com linguagens diferentes, e a gente precisa ir conhecendo, criando intimidade com essas linguagens, ela só é possível quando existe a permissão para relaxar ao habitar esse corpo. Então, quando eu me permito relaxar dentro desse corpo, eu consigo expandir a minha percepção sensorial e a minha consciência através das sensações de conforto e segurança. Lembra que eu falei? A gente precisa de um espaço de conforto e segurança para que a gente consiga, de fato, olhar para isso tudo, se sentir seguro, né, e confortável para conseguir relaxar. Porque quando a gente fala que
couraça, tensão crônica, tensão crônica, e isso só acontece porque a gente teve que reagir a alguma coisa que para o nosso inconsciente, para o nosso sistema aqui autônomo e para o nosso instinto de sobrevivência, né, estava trazendo algum prejuízo para a nossa vida e até mesmo uma compreensão de que a nossa sobrevivência ali estava correndo perigo. A gente também traz esse olhar, né, de que o contrário disso é o relaxamento. O contrário de tensão é relaxamento. Só que a gente só vai conseguir relaxar se a gente estiver se sentindo seguro. Porque foi justamente por nós estarmos nos sentindo inseguros em algum momento que a gente criou a tensão. Então, a gente precisa da segurança. E aí, né, eu trago aqui justamente o que isso tudo promove na gente, né? Quais são as possibilidades das consequências desse espaço seguro e confortável para a gente relaxar, que é a livre circulação da nossa bioenergia e a possibilidade de ressignificar esses padrões rígidos, né? Trazendo flexibilização e expansão da capacidade de gerar movimentos e expressões diante da vida. Porque é isso, galera, a vida acontece no movimento. E quando a gente tensiona, quando a gente adoece, porque a gente adoece em decorrência, né, dessas tensões, a gente empaca, a gente cria rigidez, a gente cria densidade, e todo e qualquer movimento, toda e qualquer expressão diante da vida, ela se torna muito limitada, né? A gente, de fato, não consegue explorar todas as nossas potencialidades e capacidades enquanto seres humanos, e enquanto indivíduo também. E aqui eu mostro para vocês isso com essa frase, né? A vida é pulsatória. Ela pulsa o tempo todo, né? A criação, ela pulsa o tempo todo. E sentir o pulso da vida é o mesmo que se conectar à energia vital, sendo inerente a uma vida saudável. A energia vital é aquela que promove e estimula a criatividade, o desejo, a satisfação, e também é conhecida como energia sexual. Então, aqui, inclusive, eu trago para vocês essa curva, né, esse gráficozinho, vamos colocar como gráfico assim, que, na verdade, é um conceito do Reich, né, Wilhelm Reich, que foi um psicanalista que veio aí depois de Freud, que trouxe essa abordagem do corpo para dentro da psicanálise, né? E esse conceito que ele traz aqui de energia orgástica, né, de curva orgástica, é muito bom para a gente conseguir entender, compreender essa questão da vida pulsatória, né, e do que é isso dentro da gente, como é que isso funciona dentro da gente, né, porque o nosso estado emocional, ele depende muito de como o nosso corpo pulsa, né? Ou única e exclusivamente de como o nosso corpo pulsa. Então, se o nosso corpo não está pulsando porque está com todos esses bloqueios e a bioenergia, a energia vital, ela não está circulando de uma forma fluida, a gente vai ter problema com relação a esse pulso da vida, a essa vitalidade, a essa criatividade, livre expressão e etc. e tal. Então, aqui, dentro dessa curva, o saudável, né, como o Reich colocou para a gente, seria justamente a gente viver, experienciar toda essa curva que passa, sim, pela atenção, porque é natural, né, o ser humano entrar em contato com a atenção. Sobe para a carga, né, a gente tem ali essa tensão, a gente tem uma carga dessa tensão, a gente tem um pico orgástico, que é quando a gente sente a explosão, vamos dizer assim, né, o espalhar, né, dessa energia vital aqui dentro do nosso corpo. E depois disso, a gente tem a oportunidade de também experienciar a descarga e o relaxamento. Então, é como se a vida saudável do ser humano ela fosse esse eterno fluxo aqui, essa eterna curva, né, chamada de curva orgástica. E o que ocorre é que, devido a esses bloqueios, essas couraças, essas inibições aí do fluxo da energia vital, a gente começa a ter, vivenciar, na verdade, né, somente pedaços dessa curva, vamos dizer assim. Então, tem pessoas que vão viver na tensão e na carga, tensão e na carga, tensão e na carga,
E aí fica ali, empacado, tensão e carga, tensão e carga, tensão e carga. Tem gente que vive aqui na descarga e no relaxamento, descarga e relaxamento, descarga e relaxamento, o tempo todo. E isso fica muito nítido quando a gente consegue identificar os sintomas, né? Como eu falei para vocês, a gente não sente a couraça, a gente não sente os bloqueios energéticos, a gente sente os sintomas que são os nossos processos de adoecimento. Então, falando a nível sensorial, né? E não psicológico, que aí é lógico, a gente vai ter esse adoecimento aí em todos os segmentos da nossa vida, né? A nível comportamental, a nível emocional, a nível psicológico e a nível físico, né? E energético, espiritual também, obviamente. Então, falando a nível sensorial, isso fica muito nítido quando a gente consegue perceber, por exemplo, uma sensação de desânimo, sabe? Muita sensação de desânimo, baixa vitalidade o tempo todo e tal. Provavelmente essa pessoa ela está aqui, né, na descarga e no relaxamento o tempo todo, ela não consegue sentir esse pico da tensão, né, e da carga. Outras pessoas, quando está estressado o tempo todo ou vive processos de ansiedade, então aqui a gente pode falar o quê? Sintomas depressivos, por exemplo, sintomas de ansiedade, aqui na tensão e na carga, né? Então, dessa forma, a gente vai conseguindo desvendar melhor sobre todo o funcionamento dessa rica e perfeita estrutura que somos nós, né? Então, como é que a gente soluciona isso, né, gente? Não que solução talvez seja uma palavra ideal, porque parece que a gente tem algum defeito ou parece que tem alguma coisa de errado com a gente, né? E é isso, não tem nada de errado. A gente só está passando, eu diria que principalmente hoje aqui na nossa sociedade, uma grande revolução no universo terapêutico, né, nesse universo do desenvolvimento humano, né? E essa revolução, ela mostra para a gente que a gente precisa refinar processos, refinar conhecimentos, a gente precisa ser mais disruptivo com relação a conceitos, né? E sair de caixas, desengessar. E o caminho para isso, ele é o caminho do sentir, e ele sempre foi o caminho do sentir, né? Então, aprender a linguagem do corpo, se conectar com o que ele tem a dizer, é dar valor à maior e mais potente e democrática ferramenta de autoconhecimento que você possui, né? Que todos nós possuímos, que é o nosso corpo, né? Então, se o corpo ele possui todos esses registros, ignorá-lo não seria uma forma de se manter no conhecido e rigidez dos próprios condicionamentos, né? Essa é uma pergunta que eu trouxe também. Vocês estão me ouvindo? Meu fone acabou a bateria. Tá de boa? Não, tá bom. Então, essa aqui foi só uma reflexão que eu trouxe para vocês também, né? Essa perguntinha aqui no final, que faz a gente parar para pensar, né? A partir do momento que eu ignoro o que está acontecendo no meu corpo, eu me mantenho, né, inconscientemente ou conscientemente, aí depende, eu escolho me manter no meu condicionamento, em todos os meus condicionamentos, na minha rigidez, né, de tudo que foi condicionado a mim até hoje. E isso aqui é legal para a gente pensar, que é por isso que o ser humano ele precisa dessa abordagem integrativa no sentido terapêutico de desenvolvimento humano e etc. Né? Não adianta a gente só olhar para uma coisa e esquecer da outra coisa. E também é ideal que a gente olhe para tudo num conjunto, até porque, como a gente viu lá, está todo mundo falando a mesma coisa. E a gente precisa entender a linguagem de cada um. Então, aqui eu trouxe para vocês sobre esses conceitos, né? Um compilado, na verdade, de todos esses conceitos que a gente viu até aqui, sendo muito bem enxergados, muito bem colocados dentro do Tantra há milhares de anos. Então, quando a gente olha para essas filosofias milenares, né, e orientais, a gente vê que muitas coisas que ocidentalmente a gente vê há pouquíssimo tempo, né, e ainda tem, falando da nossa medicina tradicional também aqui no Ocidente, né, ainda muito, muito, muito a caminhar. A gente vê que lá no Oriente, em todas essas filosofias orientais e milenares, a gente já tem há muitos e muitos e muitos milhares de anos
toda essa sabedoria, né? Então, aqui eu venho falando sobre isso, que o Tantra, ele já vem falando sobre essas coisas, só que com uma outra linguagem, né? Então, sendo uma filosofia prática para a evolução humana, o Tantra é como uma teia de conhecimento, que visa interconectar diferentes aspectos da experiência espiritual e material. Então, desde a filosofia até as práticas modernas, o Tantra enxerga a experiência mundana como uma oportunidade para a realização espiritual e valoriza o corpo como um veículo dessa ascensão. E ao longo dos anos, as práticas tântricas passaram por evoluções, visando atender às demandas do condicionamento humano. Então, aqui, é legal a gente trazer, né, essa percepção também de que o Tantra, vocês, né, como eu disse lá no iníciozinho da aula, tiveram a oportunidade já de ver isso de uma forma muito mais aprofundada ali nas aulas sobre a filosofia do Tantra, né? Mas é legal a gente recapitular e trazer de que o Tantra, ele olha para isso tudo já há milhares de anos, porque na visão tântrica, o corpo, né, e a vida material, ela é uma ferramenta para que a gente possa ter a nossa ascensão espiritual, o nosso desenvolvimento humano, evolução espiritual, enfim, né, a gente pode dar vários nomes aqui, mas o Tantra, ele olha justamente para a matéria como veículo. Por quê? Lembra que a vida, ela é experiencial, portanto sentida, aquela primeira frase que eu trouxe para vocês ali na aula. Se a gente experiencia a vida e sente a vida e todos os registros da vida, dessas sensações, eles estão aqui no nosso corpo, nada mais prático, eu acho que é essa palavra mesmo, gente, é prático, a gente se voltar para o corpo, porque ele está aqui, ele é palpável, né? Ele é muito mais fácil de ser compreendido, que a gente está sentindo, né? Então, o que foi acontecendo, né, com o Tantra até aqui foi a integração de novas práticas, né, para justamente, como eu disse ali atrás, dar conta, né, das demandas do ser humano no mundo moderno. Então, ele foi integrando novas práticas que foram que aproximaram o Tantra, né, moderno de uma abordagem terapêutica, principalmente quando dinâmicas de toques e métodos de diversas terapias corporais eles foram incorporados. Então, nesse momento, as práticas tântricas elas começaram a ser reconhecidas pelas suas capacidades de estimular a bioenergia através de movimentos dinâmicos e estímulos sensoriais que potencializavam essa senso-percepção. E, a partir disso, promover uma ressignificação sensorial. Então, o que aconteceu aqui, né, com o universo tântrico? Antigamente, lá na filosofia, a gente tinha práticas que eram meditativas, né, práticas de pranayama, né, respiratórias e etc., manipulação da energia a esse nível mais sutil. Então, quando a gente teve essa primeira revolução ali, vamos dizer, né, do Tantra, principalmente com a vinda do Tantra do Oriente para o Ocidente, a gente teve essa integração de práticas que tiravam um pouco o praticante, né, dessa condição passiva da prática, vamos dizer assim, para uma condição mais ativa de se perceber ali dentro das práticas e também de ter a oportunidade de perceber o próprio corpo dentro das práticas de uma forma mais ativa. Isso por quê, gente? Né? Lembra? Foi para conseguir atender às demandas do ser humano no mundo moderno. E o ser humano no mundo moderno, ele tem muitos estímulos, né? Então, a gente tem estímulo pra caramba a todo tempo, muitas coisas para a gente absorver, muitas coisas para a gente lidar. E isso faz com que a gente sinta muito mais dificuldade de conseguir sentar com a nossa bundinha no chão e ficar ali de olho fechado, respirando, meditando dessa forma passiva. Então, quando a gente traz práticas mais ativas, a gente traz dinâmicas de toque, a gente traz a oportunidade do ser humano, com todos esses estímulos, e depois de ter sofrido todas essas somatizações, né, das sensações, e, enfim, processos de tensão e rigidez, a gente consegue trazer para esse ser humano uma
percepção sensorial, que é muito mais prática, é muito mais eficaz para ele, porque realmente consegue jogar ele ali num estado de conexão muito mais profundo com o corpo. Ah, Patrícia, isso significa que sentar e meditar e respirar e pranayama não funciona? Não, gente, obviamente não. Funciona muito, mas a gente está falando da possibilidade de ter um leque de opções, né? Mais opções para os seres humanos, principalmente para atender as demandas de cada um, a estrutura de cada um, né? O que cada um realmente sente e entende enquanto necessidade, né? Então, eu trouxe aqui agora para a gente ir daqui a pouquinho, né, finalizando a nossa aula de hoje, a gente já está no finalzinho, eu trouxe aqui um teste só para vocês nesse momento, e aí eu vou pedir para a gente entrar um pouquinho nessa brincadeira, bem rapidinho, só para que vocês entendam na prática o que eu estou trazendo aqui na teoria, né? Então, vamos sentar de novo aí de uma forma bem confortável, tá? Nada de rigidez, solta bem o corpo, fica de um jeito bem leve, tranquilo e relaxado. Fecha os teus olhos agora. E agora com os olhos fechados, eu vou pedir para que você leve a sua atenção para os seus ombros. Só levar a atenção. É uma dinâmica de percepção. Percepção sensorial. E agora, ainda com os olhos fechados, eu vou pedir para que você leve uma das mãos para tocar um dos seus ombros. Pode escolher qualquer um, qualquer mão, qualquer ombro. E agora, com certeza, você está percebendo aí esse toque nesse ombro e você está percebendo esse ombro que você está tocando. Como é que está esse ombro? Você consegue, inclusive, perceber esse ombro que você está tocando e o outro ombro que você não está tocando. Então, aos pouquinhos, pode descer com a palma da mão, pode abrir os seus olhos. E agora eu vou trazer uma reflexão para vocês, depois dessa dinâmica, né? Você conseguiu notar a diferença entre a região do teu corpo que estava recebendo o estímulo direto ali, né, do toque, e a região que não estava recebendo o estímulo do toque? Se vocês conseguiram, vocês podem, inclusive, colocar aqui nos comentários o que sentiu, o que não sentiu, se foi diferente, por que foi diferente. Porque, com certeza, eu vou agora falar aqui por vocês, porque eu fiz essa dinâmica também, então, pelo menos para mim, não vou falar por vocês, nem posso. Mas, pelo menos para mim, quando eu fui fazer esse teste, essa brincadeira, a diferença foi muito gritante, foi muito nítida, né? Por mais que eu tenha alguma consciência corporal, eu vi que quando eu só levava a minha percepção sem o toque para o meu ombro, eu conseguia perceber ele, mas eu não consegui perceber com a mesma profundidade de quando eu levei a mão para tocar o meu ombro. Quando eu levei a mão, eu senti que o meu ombro estava um pouquinho mais elevado, e aí a minha mão chegou aqui no meu ombro, opa, na mesma hora o meu ombro fez assim, ó, veio para baixo. Então, eu já consegui perceber, né, ter uma sensação diferente. E é exatamente isso que acontece com o toque. E justamente por conta disso também, que o toque ele foi incorporado dentro das práticas tântricas, né, ao longo dos anos. Então, aqui eu coloquei, né, você consegue notar a diferença de como você percebe essa região do seu corpo através de um estímulo direto e palpável. Então, né, é possível que você tenha tido mais clareza sobre a sua condição atual e até mesmo mapeando alguma necessidade, como eu trouxe aqui para vocês o que aconteceu comigo, né? Meu ombro caiu, então pode ser que você tenha sentido a necessidade de corrigir a postura, de descontrair o ombro e etc e tal. E isso serve para qualquer região do teu corpo, para qualquer um. Então, o Tantra ele vai muito além das massagens
E o próprio toque, ele pode ser utilizado em diversos tipos de prática, visando facilitar a percepção sensorial do praticante. É uma alternativa terapêutica para promover a sensibilização. Então, a ideia não é supervalorizar uma técnica em detrimento da outra, mas sim identificar as necessidades do praticante dentro das suas condições e indicar a prática que faz mais sentido para o seu momento atual. Então, aqui a gente está falando também muito das pessoas que atuam com o Tantra, né? E, especificamente, agora eu vou trazer para vocês, que atuam com a educação tântrica, né? A gente se preocupa muito em enxergar e analisar e sentir o praticante que está chegando para a gente, né? E quais são as demandas que ele está trazendo. Então, não adianta eu chegar e achar que qualquer pessoa que chega para mim é uma pessoa que está trazendo alguma demanda, que a melhor técnica para ela vai ser uma técnica de massagem, ou a melhor técnica para ela vai ser de uma respiração XYZ, vai ser de uma meditação ativa tal. Eu não posso encaixotar a minha condução dentro dessa criança, né, profissional, assim como o praticante, ele também não pode se encaixotar achando, né, que existe uma receitinha de bolo da qual ele vai seguir e aquilo ali vai sempre funcionar para ele, porque nós somos seres em constante mutação, né, e trânsito interno aqui. Então, sim, é necessário que a gente avalie, né, enquanto educador, e o próprio praticante, quando ele vai praticando, ele vai conquistando autonomia. Então, isso que é muito bonito das práticas tântricas e das práticas corporais. Você vai conquistando autonomia durante o seu processo e você também vai conquistando essa possibilidade de conseguir identificar o que está fazendo sentido para você e o que não está, né? E as suas necessidades também. Então, essa é a revolução tântrica, de um modo geral, que a gente vem experienciando aí, né, no mundo, que começou lá no Tantra, né, com a filosofia e etc., sociedades antigas, passou pelo Neotantra e a incorporação, né, de novas técnicas e dinâmicas mais ativas e do toque, etc., até a gente chegar aqui na educação tântrica, né? E aí falando com muito orgulho, sim, de fazer parte dessa escola do meu coração, que é o Os Caminhos, que foi a escola responsável por trazer essa abordagem da educação tântrica para o mundo, né? Que traz aqui para a gente a clareza de que é necessário mudar e de que é necessário refinar os processos. Então, foi exatamente isso que a escola fez, né, e faz, continua fazendo, né, não se engessa durante as renovações e as demandas que vão se apresentando. Então, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, que voltar-se para os processos da vida de forma cíclica e natural nos traz a necessidade de mudar. E após anos de uma nova abordagem dentro do Tantra, chegou o momento dessa abordagem também passar por refinamentos. Então, com um olhar mais sensível, que continua acompanhando a evolução humana, né, que precisou ser aplicado tanto nas práticas quanto na incorporação de novas ideias. Então, assim nasceu a educação tântrica como uma proposta de promover a união dos saberes milenares de uma sociedade que valorizava o corpo como veículo para a ascensão do ser, né, como a gente viu, e com o que tem de mais atualizado no campo da psicologia corporal. Incorporando também, isso aqui é muito importante, a necessidade de seguir os pilares fundamentais dentro da atuação, que é a ética, o respeito, o consentimento e a segurança. E por quê, gente? Agora falando bem assim, acho que de uma forma bem pontual mesmo, e trazendo uma necessidade bem grande de atenção para isso aqui. A gente sabe que
né, o tema da aula, o Tantra além da massagem. A gente falou sobre as pessoas já verem o Tantra muito como massagem. E, infelizmente, também a gente precisa falar que em muitos lugares ou em muitas abordagens, a gente vê o Tantra sofrendo uma deturpação assim absurda, sabe? Tanto do seu conceito, do que é de fato, do que significa, sabe? Das suas práticas, principalmente com uma abordagem muitas vezes trazendo um cunho sexual, né? E também com uma escassez, vamos dizer assim, de um cuidado e de uma seriedade, de um comprometimento com a segurança do praticante, né? Então, quando a gente fala sobre lidar com o corpo, a gente também fala sobre a necessidade disso ser uma coisa segura, de ser uma coisa respeitosa, sabe, com amorosidade, com ética, com consentimento, que não é uma coisa que a gente pratica, né, dentro da nossa sociedade, das nossas relações por aí, entendendo os nossos limites, compreendendo o que é consentir e não consentir e respeitar o espaço do outro. Então, é uma coisa que a educação tântrica ela também trouxe como uma revolução muito bonita para dentro das práticas tântricas modernas, né, que é essa preocupação das práticas serem consentidas, respeitosas, éticas e seguras para todo mundo que está ali, para que a gente possa cada vez mais se afastar dos abusos, né, das sensações de abusos ou mesmo de situações abusivas que, infelizmente, a gente vê de monte por aí que acontecem. Então, de fato, quando a gente fala sobre praticar o Tantra, a gente precisa também, atualmente, né, como existem diversas práticas, e principalmente práticas que incluem toques, a gente precisa, sim, entender que a gente está num espaço de conforto e segurança. Bom, galera, vamos então aqui, antes da gente encerrar de fato a aula, eu vou abrir, né, para as perguntas, para as dúvidas e etc., para vocês conseguirem trazer, né, ou trazer alguma contribuição, trazerem alguma fala aqui no chat. Estou abrindo aqui para ler vocês, então vou para a primeira pergunta do Walter, que ele já tinha feito lá na parte das couraças, né? Que ele perguntou assim, ó, como as couraças são trabalhadas no curso, né? Se elas são liberadas por etapas, trabalham-se todas ou as mais importantes. Beleza, Walter. Cadê você? Deixa eu ver você. Não estou te vendo. Bom, vamos lá. Trazendo aqui trazendo a resposta aqui para a sua pergunta, né? Dentro do processo ali, dentro da educação tântrica, né, a gente tem algumas etapas, vamos dizer assim, que a gente passa desde a parte teórica, né, desse conhecimento teórico, obviamente com muita profundidade, é uma riqueza de conteúdos, na verdade, que a gente faz ali na parte online, né? Então, existe essa etapa online onde todos os alunos têm acesso. E a gente também tem a etapa presencial, que são as nossas imersões, e que agora estão no novo formato de nível 1 e nível 2. Então, já para a próxima turma imersiva, a gente vai já trazer esse formato de nível 1, onde a gente não vai ter a inclusão ali dos toques nos genitais, né? Então, sim, a gente vai trabalhar toques, a gente vai trabalhar, obviamente, com o corpo, né? De uma forma geral, mas a gente não vai trazer a movimentação das massagens genitais para dentro do nível 1. Então, para quem quiser vivenciar essa experiência também, aí a gente vai trazer no nível 2, então os dois níveis eles podem ser feitos juntos, porque eles vão ser seguidos, então vai ser um processo imersivo que o nível 1 e o nível 2 vão ficar seguidos, e também pode ser feito em etapas separadas, né, conforme o teu sentir aí.
E quando a gente fala sobre couraças e flexibilização de couraças, a gente fala sobre relaxamento, a gente fala sobre práticas de ativação, a gente fala sobre integração, e isso tudo também vai ficar muito mais claro com vocês depois do material que a gente vai disponibilizar. Provavelmente daqui a pouquinho, não sei o dia certo aí que está para sair esse material, mas todo mundo que está lá na lista de espera, inclusive para essa próxima turma agora, né, imersiva da educação tântrica, vai receber esse material, vai receber esse conteúdo que está explicando assim de uma forma também muito rica todas essas etapas e também como é feita essa condução da educação tântrica para os seus alunos. Então, a gente passa por diversas práticas que elas não vão passar pelos segmentos da couraça, né? Se é isso que, na verdade, você estava querendo saber, né? Se a gente passa pelos segmentos da couraça, desde o segmento ocular até o último segmento, a gente não faz isso, a gente vai fazendo ali dinâmicas e práticas que são muito dinâmicas mesmo, assim, seguindo mesmo, é lógico, uma linha de estruturação do curso, né? Uma linha do que a gente precisa passar para vocês, mas também muito a abordagem e as necessidades daquela turma e daquele grupo de pessoas. Então, com isso, a gente vai passando, como eu disse, por relaxamentos, integrações, práticas de ativação, práticas de toque, e todas essas práticas, elas trazem para o ser humano e para a nossa estrutura essa possibilidade da gente flexibilizar a couraça. Sempre. Por quê? Porque a gente está saindo do padrão. Então, quando a gente fala sobre sair do padrão, a gente fala sobre ressignificar. Então, explicado? Sim? Beleza. Aqui as sensações da galera ao tocar os ombros, né? Acolhimento, tem isso também, né, gente? A gente vai tocando e vai sentindo o que o toque vai promovendo para a gente, né? Além de identificar como aquela região do nosso corpo estava naquele momento. Então, reações, ó, saindo dos ombros para o antebraço, legal. Incrível a demonstração do ciclo do gráfico e a descrição das etapas emocionais completas, legal. Que bom que vocês gostaram. Gostei muito da prática do toque, do ombro. As imersões vão ocorrer onde? Tem que ter o curso. Beleza. Vamos lá, Ana Lúcia. Deixa eu ver você, Ana. Você está aí. Olá. Vamos lá, então. As imersões. A próxima imersão agora em Educação Tântrica vai ocorrer de novo em Unapiracanga, lá na Bahia. E ela vai acontecer em julho. Então, agora, alguém aí me lembra o dia, galera? Vai ser em janeiro, né? Janeiro, só que eu não lembro da data. Se eu não me engano, é do dia 12 de janeiro. E aí a gente conta 14, 15 dias, mais ou menos do dia 12 a 25, isso daí. Ah, lá, ó. Obrigada. Nível 1, do dia 12 ao dia 18 de janeiro. Nível 2, do dia 19 ao dia 25 de janeiro. Então, galera, a gente ainda tem aí um longo semestre pela frente, né, para que a gente possa se planejar para estar ali. E aí a sua pergunta, Ana, foi se tem que ter o curso, né? Eu não sei se você quer dizer o curso formativo da educação tântrica, é isso? Então, na verdade, como é que funciona? Essas imersões, elas também podem fazer parte do processo formativo da educação tântrica. Então, como é que ficou essa divisão agora? E provavelmente vocês estão recebendo um mega spoiler, tá? De repente, vocês estão sendo os primeiros a receber essa informação agora. Ficou o seguinte: vocês, assim que fecham, né, esse processo imersivo, independente de qual seja, ou os dois, enfim, com a gente, vocês já recebem o acesso à parte teórica do curso. Então, tem a parte teórica com todos os conteúdos pertinentes ao nível 2, todos os conteúdos pertinentes ao nível 1 e ao nível 2. Então, quem quiser fazer os dois, é isso. Ó, vocês podem ver que pela data, elas são juntas, então vai ficar lá em Piracanga com a gente, lá no sul da Bahia, delícia, do dia 12 ao dia 25 de janeiro. Quem quiser fazer só o nível 1, se despede no dia 18, e o nível 2 chega no dia 19.
E aí, quem for fazer as 2 etapas, recebe essa parte teórica das 2 etapas antes de chegar a data da imersão. E aí, quando chegar a data da imersão, a gente se encontra lá, é a parte prática, vivencial e experiencial do nosso curso, né? E aí, o que acontece? Quem não quer se profissionalizar vai ficar com todo esse conteúdo riquíssimo de toda essa bagagem do curso até a imersão, até o processo vivencial. Quem quiser se profissionalizar, né, e passar pela etapa profissionalizante depois, tem a oportunidade de fazer um nível 3, que é a etapa profissionalizante da educação tântrica, né? Que é uma etapa onde a gente tem mais conteúdos, aí eles são conteúdos voltados para atendimento, estrutura de atendimento, biossegurança, enfim, diversos conteúdos ali voltados para essa etapa profissional, incluindo mentorias. Então, a galera que for se profissionalizar vai ter a oportunidade de passar pelos primeiros atendimentos ali com a guiança dos mentores da escola, com esse olhar voltado para vocês, né, dando suporte, dando conselhos, dicas, né, ajudando vocês a estruturarem também esse caminho dos atendimentos, porque quando a gente fala de atuar com a educação tântrica, é isso, a gente não é obrigado a atuar com todas as técnicas, então também a gente pode escolher quais são as técnicas que a gente pretende atuar, se são todas ou não, e a gente vai dando esse direcionamento para vocês, falando também sobre áreas de atuação e possibilidades de atuação com a educação tântrica. Então, quem fez todo esse caminho ali da parte imersiva pode depois fazer um nível 3 para se profissionalizar, beleza? Então, vamos lá. Vários spoilers, isso é verdade. Vocês receberam muitos spoilers. Então, quando começar a formação? Foi linda na condução da aula. Muito obrigada, meu bem. Quando começar ou quando começa essa próxima turma, ô Helenita? É quando começa essa próxima turma? Era essa a pergunta? Então, aí aqui a gente já, então, deu as datas para vocês. Gente, se planejem, se organizem, porque eu posso dizer uma coisa para vocês, como uma pessoa que hoje está aqui, né, enquanto professora e mentora, mas que já esteve enquanto aluna, dentro da escola, aos caminhos, né, passando por uma imersão. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, de fato. De fato, assim, passar por essa experiência, não só das práticas, mas também com toda a galera ali que está seguindo em prol dos mesmos objetivos, sentindo essa energia da egrégora que é surreal. Tem uma porção de gente aí que acabou de sair de Piracanga. Eu acho que a galera que está aí da turma, né, o Caio, o Rômulo, inclusive, levantou a mãozinha para falar. Já fiz imersão em Uná, essa imersão são pacotes completos, Ana. Então, vamos lá. É diferente da imersão Uná, né? Porque a imersão Uná é a imersão deles. Então, como é que funciona? Você fecha a imersão da escola aos caminhos com a gente aqui, que é referente ao curso, então você fecha o pacote, sim, aí você pode, isso, adquirir os pacotes, só nível 1, só nível 1 junto com o nível 2 e toda a parte teórica junto, já contratar com o nível profissionalizante, então você faz essa estrutura do que você quer passar pela escola, e aí diretamente com o Uná Piracanga você consegue ver a questão da hospedagem e da alimentação. Então ficou um sistema, assim, obviamente que contando com o apoio aí da escola, a gente faz todos os... esse caminho facilitado, né, dessa comunicação e etc. Então fica tudo muito bem fácil, fácil de fechar, fácil de organizar. Só para dizer que você foi magnífica. Ah, muito obrigada, meu amor. Ah, um beijo. Muito, muito legal para mim, gente. Minha primeira aula aqui com vocês, eu amei. Estou amando, amo dar aulas. Então, quem está na lista de espera vai receber todas as informações. Exatamente, gente. Para a gente fechar, estamos aqui há 1h20 e 21 minutos juntos.
o que eu quero trazer para vocês também é justamente aula incrível, você está sendo maravilhosa. Muito obrigada, gente. Olha, e quem está me conhecendo agora, quem está aqui na aula comigo, tem a oportunidade de receber mais dessa pessoinha aqui. Quando a gente vai para a imersão, quando a gente está junto, tendo a oportunidade também de trocar e de viver junto, né, durante esse tempo, galera. E aí eu trouxe isso aqui para vocês, só deixar com vocês com água na boca também, ó. Você pode estar conosco, fazendo parte desse movimento. E uma dessas cadeiras pode ser ocupada por você. De fato, é muito possível. Então, aqui, eu não sei, eu vou ver com Ratina, vou ver com o Lucas se a gente vai disponibilizar esse PDF da aula, aqui essa apresentação para vocês, até para vocês ficarem com esse conteúdo também. Podemos? Já falaram aqui. Então, a gente vai disponibilizar para vocês o PDF da aula. E aqui, quando vocês, saudades desse salão, eu também, já estou. Quando vocês chegarem aqui nessa última página do PDF, vocês vão ter a oportunidade de clicar aqui em cima, isso daqui, que está aqui embaixo, cadê? Da lista de espera, isso aqui é um botãozinho. Então, vocês já podem encontrar a lista de espera aqui nesse botão, para quem ainda não colocou o seu nomezinho lá, preencheu as informações, preencha, porque aí você vai receber todas as informações, inclusive bem completonas, assim, do que a escola oferece para vocês, dentro de cada nível, de cada caminho, vocês vão ter a oportunidade de ter essas informações. Beleza, gente? Então, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito, muito, muito pela presença de vocês. Da próxima vez, eu gostaria de trazer, talvez, um pouco mais de práticas aqui para vocês. Vou pensar nessa possibilidade. Hoje, realmente, a gente tinha bastante conteúdo teórico, mas deu para vocês se sentirem aí um pouquinho. E eu agradeço imensamente por todos vocês estarem aqui, e agradeço pela coragem de vocês. Eu acho que isso é... Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço de coração, porque vocês precisam ser muito corajosos, seres humanos disruptivos, corajosos, que estão se preocupando, né, com vocês, com esse olhar para dentro, se preocupando também com a humanidade, de seguir aí em lindos caminhos e revolucionários caminhos. Então, estamos juntos e podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Vocês me encontram lá dentro do grupo de estudos também. E até a próxima, beleza? Beijos. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite.